Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava cinza plúmbeo, carregado de chuva e nuvens baixas que pareciam oprimir o cemitério. A cada passo na terra encharcada, respingos de água voavam em todas as direções. Os convidados vestidos de preto avançavam em silêncio, com semblantes sombrios e olhos marejados de lágrimas. No centro, um caixão escuro, rodeado de flores murchas e coroas de flores coloridas, estava pronto para ser sepultado. O pai da falecida, Sr. William Harrison, apertava a mão da esposa com força desesperada. Seu maxilar estava cerrado, seus olhos ardiam em lágrimas e sua mente estava consumida por uma mistura de tristeza e raiva. Ele havia perdido sua filha, Emily, em circunstâncias trágicas e inexplicáveis, e o peso da justiça não feita oprimia seu coração. Enquanto o padre pronunciava as palavras finais, um som fraco, mas distinto, chamou a atenção. O ruído de passos apressados na lama argilosa. Os murmúrios cessaram, substituídos por um silêncio curioso e inquieto. Do fim do caminho, surgiu um menino. Seu rosto estava imundo, suas roupas em farrapos e seus cabelos molhados grudados na testa. Seus olhos, de um azul penetrante apesar da sujeira e do medo, fitavam atentamente a multidão. Senhor, disse ele com uma voz trêmula, mas firme e ofegante, o assassino, ele está ali. As palavras se dissiparam no ar gélido, mas seu peso caiu como uma tonelada sobre a multidão reunida. Os adultos congelaram, alguns se virando para olhar o menino incrédulos. O pai da falecida sentiu o sangue gelar. Seu olhar seguiu o dedo do menino enquanto este apontava para uma figura nas sombras das árvores à beira do cemitério. Uma figura que não se movia, mas cuja presença parecia estranhamente imponente e ameaçadora. O vento soprava, fazendo os papéis, as fitas e as pétalas de flores esvoaçarem. Um arrepio percorreu a espinha de todos. O Sr. Harrison sentiu a raiva crescer, mas também a certeza de que a verdade finalmente estava prestes a ser revelada. O menino sem-teto que ele nunca vira antes, viera para romper o véu do luto e apontar para o inconcebível. O assassino de sua filha estava ali entre eles. Talvez até a poucos metros de distância. Pela primeira vez desde o enterro, o tempo pareceu parar. O próprio céu parecia prender a respiração, e naquele silêncio pesado, o pai do falecido soube que aquele momento marcaria o início de uma busca implacável por justiça e, talvez por vingança. O nome do menino sem-teto era Ethan Miller. Ele tinha apenas 12 anos, mas a vida já o havia endurecido muito além da sua idade. Seus dias eram passados vagando pelas ruas do Brooklyn, procurando comida, desviando de socos e olhares de desprezo. No entanto, naquela manhã, algo o impeliu a deixar seu lugar de costume perto do metrô e ir até o cemitério. Ele nunca tinha conhecido a família Harrison, muito menos a falecida Emily. Mas vira o que nenhuma criança deveria ver: o verdadeiro rosto do assassino apenas alguns dias antes, perto de um café onde Emily havia parado para tomar um café. As lembranças daquele momento o assombravam. O homem elegante, mas com um olhar frio e calculista, observando Emily antes de desaparecer na multidão. Ethan sentiu uma raiva ardente crescer dentro de si, uma determinação de não deixar essa injustiça impune. Ao ver o cortejo fúnebre, ele soube que precisava agir. Tremendo, gelado pela chuva e pelo medo, correu para o centro da multidão e apontou para o homem que reconheceu. Os adultos o encararam, alguns incrédulos, outros alarmados, e o Sr. Harrison sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ethan sabia que não tinha muito tempo. O homem podia sair a qualquer momento, e essa oportunidade única de desmascarar o assassino corria o risco de desaparecer. Então ele repetiu em voz mais alta: "O assassino está ali." Os convidados murmuravam entre si, confusão e preocupação misturadas com medo. O Sr. Harrison avançou lentamente, cada passo ecoando na terra encharcada. Seus olhos estavam fixos no homem nas sombras das árvores. Ele permaneceu ali silencioso, impassível, como se o mundo ao seu redor não existisse. No coração do Sr. Harrison, uma decisão se formou. Ele não deixaria aquele homem escapar. Aquele dia de luto se tornaria o dia em que a verdade viria à tona. Mas ele também sabia que aquele confronto seria perigoso e que o caminho para a justiça não seria fácil. Ethan recuou um pouco, observando o pai da garota falecida com uma mistura de admiração e medo. Ele havia dado o primeiro passo, mas já pressentia que aquela história o dominaria. Mesmo assim, não conseguia ficar em silêncio. A inocência daquele garoto acabará de se tornar crucial em um caso que destruiria vidas. O Sr. Harrison caminhou em direção ao homem nas sombras das árvores, cada passo ecoando no pesado silêncio do cemitério.
O homem finalmente ergueu o olhar e encontrou o olhar furioso do Sr. Harrison. Suas feições eram impassíveis, mas seus olhos revelavam uma frieza perturbadora. Ele vestia um impecável terno escuro, como se tivesse acabado de sair de um escritório luxuoso em vez de um local de luto. Você é o assassino da minha filha! Gritou Harrison, a voz trêmula de raiva. Cada palavra estava carregada de dor e fúria reprimidas por tempo demais. O homem não respondeu imediatamente. Apenas sorriu levemente, um sorriso gélido que fez um arrepio percorrer a espinha do Sr. Harrison. Ethan, ainda alguns passos atrás, sentiu o coração acelerar. Ele sabia que o perigo estava próximo. O assassino sabia que o garoto o havia denunciado, e cada segundo que passava aumentava o risco de um confronto violento. Acalme-se, Sr. Harrison, disse o homem finalmente com uma voz surpreendentemente calma. Acho que o senhor está enganado. Não minta, gritou Harrison cerrando os punhos. Eu sei que você a matou. E graças àquele garoto, todos saberão quem você é. O assassino ergueu uma sobrancelha, quase divertido. Esse garoto? Disse ele, olhando para Ethan. Ele acha que sabe de alguma coisa, mas não entende nada. É melhor você ir embora antes que as coisas fiquem complicadas. Harrison sentiu uma tensão terrível subir no ar. Cada músculo do seu corpo estava pronto para agir, mas ele sabia que precisava permanecer vigilante. Ele lançou um olhar rápido para Ethan, que cerrava os punhos, determinado apesar do medo. O homem deu um passo em direção a eles, lentamente com uma calma aterradora. Vocês querem respostas? Muito bem. Mas estão preparados para encarar a verdade? Algumas coisas, uma vez descobertas, jamais podem ser esquecidas? Harrison sentiu o sangue gelar nas veias. O assassino não era apenas perigoso, ele estava brincando com eles, levando-os a cruzar uma linha da qual talvez nunca retornassem. O cemitério, que começara como um lugar de luto, era agora o cenário de um confronto iminente, onde a verdade e a vingança se chocariam com uma violência inesperada. Ethan cerrou os dentes. Ele sabia que não podia escapar. Sem querer, tornará-se a testemunha-chave, o estupim para uma batalha que exporia o assassino e revelaria segredos inimagináveis. O assassino parou a poucos metros do Sr. Harrison e de Ethan. Seu olhar percorreu os rostos ao redor, avaliando a situação com precisão quase cirúrgica. Então, calmamente, tirou um pequeno envelope do bolso interno e entregou a Harrison. Você quer respostas, não é? Disse ele, sua voz gélida ecoando pelo cemitério. Está tudo lá dentro. Mas cuidado. Algumas verdades são mais perigosas que a própria morte. Harrison hesitou. Cada fibra do seu ser gritava contra tocar no envelope, mas sua curiosidade e raiva eram mais fortes. Com uma mistura de medo e desafio, ele estendeu a mão e pegou o envelope. O homem deu um passo para trás, ainda calmo, quase certo de sua superioridade. Ethan olhou para o envelope com apreensão. Ele sabia que aquele simples pedaço de papel podia conter segredos terríveis e que sua vida, assim como a de Harrison, poderia mudar num instante. O garoto sentiu o coração disparar. Queria intervir, mas sabia que tinha que ficar para trás. Harrison abriu lentamente o envelope e retirou várias fotos e documentos. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. As fotos mostravam Emily com pessoas que ele não reconhecia, em lugares que ele nunca tinha visto, e os documentos pareciam ligar sua filha a uma rede misteriosa. Uma série de transações e encontros que não combinavam com a vida que ele conhecia dela. O que tudo isso significa? Perguntou Harrison com a voz trêmula. O assassino esboçou um sorriso arrepiante. Significa que sua filha sabia demais, e que algumas pessoas preferiram fazê-la desaparecer a deixar a verdade vir à tona. Veja bem, Harrison, às vezes não é o acaso que mata, mas o segredo. Harrison sentiu uma mistura de confusão e raiva. O que ele pensara ser um assassinato impulsivo agora assumia uma dimensão muito mais complexa e sinistra. E Ethan sentiu um arrepio de pavor percorrer seu corpo. Eles não estavam mais simplesmente diante de um assassino, agora estavam mergulhados no âmago de um mistério que superava tudo o que haviam imaginado. O vento soprava com mais força, levando embora as folhas e pétalas das flores, como que para anunciar que aquele cemitério, outrora lugar de luto, acabará de se tornar palco de uma busca pela verdade que estava apenas começando. Após o assassino sair, o Sr. Harrison permaneceu imóvel, segurando os documentos e as fotos em suas mãos trêmulas. Ethan deu um passo à frente timidamente com o olhar preocupado. Sr. Harrison, o senhor está bem? Perguntou o menino, com a voz fraca mas determinada. Harrison respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de raiva e confusão que o consumia por dentro. Preciso entender, preciso saber quem fez isso com a minha filha, respondeu ele com firmeza.
Seus olhos se fixaram em Ethan. E você? Você viu algo importante, não viu? Ethan assentiu com a cabeça. Sim, eu o vi perto do café. Ele estava olhando para sua filha. Eu sei quem ele é. Harrison sentia uma mistura de esperança e cautela. O garoto sabia de algo e essa informação poderia ser crucial. Juntos, eles precisavam encontrar respostas antes que o assassino tivesse tempo de desaparecer novamente. De volta à casa, Harrison espalhou os documentos sobre a mesa da sala de estar. As fotos mostravam Emily com homens e mulheres desconhecidos, frequentemente em locais isolados. Os papéis pareciam detalhar estranhas transações financeiras e mensagens codificadas. Harrison sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua filha estivera envolvida consciente ou inconscientemente em algo perigoso. Ethan, sentado no sofá, examinou cuidadosamente cada documento. Apesar da pouca idade, ele tinha uma mente afiada e uma notável capacidade de observação. Olha aqui, disse ele, apontando para uma série de números em um recibo. Essas transações não parecem normais. Alguém está escondendo alguma coisa. Harrison assentiu impressionado. Você é bom, Ethan, muito bom mesmo. Vamos ter que trabalhar juntos para descobrir a verdade. Mas antes mesmo que pudessem formular um plano, o telefone de Harrison tocou. Um número desconhecido. Ele hesitou e então atendeu. Uma voz fria e anônima ecoou pelo receptor. Harrison, você começou a investigar algo que não devia. Se continuar assim, sua filha não será a única vítima. Harrison sentiu o sangue gelar nas veias. A ameaça era clara, mas em vez de fazê-lo recuar, acendeu uma determinação feroz dentro dele. Ele olhou para Ethan e disse, não temos escolha. Vamos descobrir quem matou Emily. E por quê? Ethan cerrou os punhos. A busca pela verdade tinha acabado de começar, e nada poderia impedi-los. Na manhã seguinte, Harrison e Ethan partiram para seguir sua primeira pista, um pequeno café no Brooklyn onde Emily tinha sido vista pela última vez. Os documentos do assassino continham uma série de endereços e nomes que pareciam estar ligados a uma rede misteriosa, e esse café era o ponto de partida mais concreto. Ao entrar, Harrison sentiu uma tensão peculiar no ar. O lugar parecia comum, mas cada olhar furtivo dos clientes lhe dava a sensação de que alguém os observava. Ethan, parado ao seu lado, notou imediatamente um homem sentado em um canto, encarando fixamente a porta. Senhor Harrison. Acho que é ele, murmurou Ethan. Harrison deu um passo à frente, com o coração acelerado. O homem ergueu os olhos e ofereceu um sorriso educado, porém frio. Parecia estar à espera deles. Harrison então reconheceu um rosto em uma das fotos. Marcus Bell, o nome ligado às transações suspeitas e às mensagens codificadas contidas nos documentos. Bom dia, Sr. Harrison, disse Marcus calmamente, como se o encontro fosse perfeitamente normal. Imagino que o senhor tem algumas perguntas. Harrison sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Sim. Onde estava minha filha, Marcus? E quem a matou? Marcus inclinou levemente a cabeça, observando Harrison com uma calma calculista. Emily era curiosa, inteligente, um pouco demais para o próprio bem. Ela se deparou com informações que jamais deveria ter visto. Você entende, algumas verdades são perigosas. Ethan franziu a testa. Você sabe o que aconteceu com ele? Marcus esboçou um sorriso enigmático. Eu sei algumas coisas, mas não tudo. O que você precisa entender é que, para descobrir a verdade, você deve estar preparado para confrontar segredos que jamais imaginou. Harrison pressentiu a urgência da situação. Marcus não era apenas um suspeito em potencial. Ele era a porta de entrada para um mundo de mistério ainda maior e mais perigoso. Muito bem, disse Harrison entre dentes cerrados. Então comece a falar. Mas saiba que não tenho medo de descobrir a verdade, não importa o que isso signifique. Marcus levantou-se lentamente e fez um gesto em direção à saída. Sigam-me. Mas lembrem-se, cada passo que derem pode mudar suas vidas para sempre. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles acabavam de mergulhar em algo maior do que eles mesmos, e cada decisão os aproximaria da verdade, ou do perigo. Marcus os conduziu a um beco estreito atrás do café, onde um pequeno armazém parecia abandonado. Harrison sentiu o coração acelerar. Algo decisivo estava prestes a acontecer ali. Ethan, embora nervoso, seguiu-o de perto, observando cada movimento de Marcus com atenção quase instintiva. Marcus abriu a porta do armazém e acendeu um abajur antigo pendurado no teto. O lugar estava repleto de arquivos, mapas e fotos afixados nas paredes como um cenário estratégico. Harrison reconheceu imediatamente rostos que vira nos documentos. Emily, estranhos e lugares isolados.
Observe com atenção, disse Marcus, apontando para um quadro coberto de anotações codificadas. Tudo que você vê aqui está relacionado a Emily, e ao que ela descobriu. Harrison sentiu raiva e incompreensão se misturarem em sua mente. Por que Emily? Por que ela tinha que estar envolvida em tudo isso? Marcus suspirou, um suspiro carregado de segredos. Ela descobriu algo muito perigoso. Esses documentos revelam transações ilegais, alianças secretas e ameaças, e alguém decidiu que o silêncio era a única opção. Ethan, examinando atentamente as fotos e os arquivos, apontou para uma imagem em particular. Olha, aquele símbolo na parede atrás dela. É o mesmo que está nesses recibos. Harrison aproximou-se, analisando o símbolo. Então Emily foi morta porque descobriu essa rede. E Marcus, você fazia parte dela? Perguntou com a voz trêmula de raiva. Marcus ergueu as mãos, como que para acalmar Harrison. Não, eu não a matei. Mas sei quem matou. E se você quiser sobreviver e descobrir a verdade, precisa ouvir com atenção o que vou lhe dizer. Harrison sentia a urgência da situação. Cada segundo contava. Ele sabia que tinham acabado de cruzar um limiar perigoso, agora tinham acesso a informações vitais, mas o preço poderia ser a própria segurança. Marcus entregou-lhes um pequeno arquivo contendo um nome e um endereço. Esta é a sua primeira pista concreta. Essa pessoa sabe o que aconteceu com Emily. Mas tenham cuidado. Ela não se revelará facilmente e pode traí-los com a mesma facilidade. Ethan sentia uma mistura de excitação e medo. A busca pela verdade acabará de entrar em uma nova fase. Mas Harrison já sabia que cada passo os aproximava de um perigo que eles ainda não haviam imaginado completamente. Harrison e Ethan dirigiram-se para o endereço listado no arquivo que Marcus lhes havia dado. Era um prédio antigo de tijolos vermelhos na esquina de uma rua tranquila. A fachada parecia abandonada, mas Harrison sabia que a verdade nunca era encontrada onde parecia mais óbvia. Eles subiram as escadas rangentes até o terceiro andar, e Harrison bateu suavemente na porta indicada no arquivo. Após um longo momento de silêncio, uma voz rouca respondeu: Quem está aí? Meu nome é William Harrison. Estou em busca de respostas sobre a morte da minha filha, disse Harrison com voz firme. A porta se abriu lentamente, revelando um velho de olhos penetrantes e roupas gastas. Seu olhar pousou em Harrison e Ethan, e um arrepio percorreu os dois visitantes. Entrem, murmurou o homem. Lá dentro, a atmosfera era carregada de segredos. Pilhas de papéis, fotografias amareladas e pertences pessoais cobriam o cômodo. O homem sentou-se a uma velha mesa de madeira, e Harrison fez o mesmo, colocando Ethan ao seu lado. Você está procurando por Emily, disse o homem com a voz trêmula, mas repleta de gravidade. Eu sabia que esse dia chegaria. Você precisa entender que o que estou prestes a lhe dizer pode mudar tudo. Ele tirou uma pasta e a colocou na frente de Harrison. Eis o que descobri. Emily foi envolvida sem saber, em uma rede de corrupção que envolvia pessoas muito poderosas. Ela viu algo que jamais deveria ter visto. E o que você precisa saber é que o assassino não é um estranho. É alguém próximo a você, alguém que conhecia Emily melhor do que ninguém. Harrison sentiu o coração apertar. As palavras do homem ressoaram como um trovão. Quem dentre aqueles que ele conhecia seria capaz de tamanha traição? Ethan, pálido, olhou para Harrison. Você sabe de quem ele está falando? Perguntou. Harrison balançou a cabeça, mas em sua mente, um lampejo de intuição começava a surgir. A verdade estava mais perto do que ele imaginara, mas também era mais aterradora. O perigo não era apenas externo, estava entre eles, pronto para atacar novamente se alguém se aproximasse demais. O velho continuou: se você quiser descobrir toda a verdade, terá que seguir um caminho muito arriscado. Um caminho que pode colocá-lo em perigo. Mas é a única maneira de descobrir quem realmente matou Emily. Harrison assentiu com a cabeça, resoluto. Não importa o perigo. Precisamos saber. Ethan sentiu o coração disparar. Eles acabavam de cruzar um limiar crucial. A verdade não era mais uma possibilidade distante, estava ao alcance, mas cada passo os aproximava de uma conspiração muito maior e mais mortal do que haviam imaginado. Harrison e Ethan saíram do prédio antigo com uma palpável sensação de tensão. O arquivo que o velho lhes dera continha uma série de pistas, nomes, lugares e encontros que pareciam inócuos, mas que juntos formavam um mapa complexo que levava diretamente ao assassino. A primeira parada os levou a um armazém abandonado perto do porto do Brooklyn, um local isolado onde Emily havia sido vista alguns dias antes de sua morte. Harrison sentiu o coração disparar à medida que se aproximavam.
Ethan, segurando o braço de Harrison, não disse nada, mas seus olhos estavam arregalados, observando cada movimento ao redor deles. Dentro do armazém, a luz era fraca e caixas estavam empilhadas por toda parte. Harrison avançou cautelosamente e notou algo que lhe causou um arrepio. Uma série de fotos de Emily afixadas em um quadro, algumas datadas de pouco antes de sua morte, outras tiradas sem o seu conhecimento. Ao lado delas, um caderno aberto continha anotações manuscritas de um adulto, nomes, compromissos e transações suspeitas. Foi aqui que tudo começou, murmurou Harrison com a voz trêmula, mas resoluta. O assassino, ele planejou tudo aqui. Ethan, olhando mais atentamente, apontou para uma foto em particular. Veja, este símbolo é o mesmo que está nos documentos de Marcos. Ele liga Emily a essas transações. Harrison tirou a foto, analisando os detalhes. Então Emily descobriu essa rede e pagou o preço, mas finalmente temos provas diretas. De repente, um ruído atrás deles os assustou. Uma figura se moveu rápida e silenciosamente nas sombras. Harrison se virou e viu o homem que Ethan vira no funeral, o assassino. Ele segurava um pequeno caderno nas mãos e seu olhar era gélido, quase predatório. Você é persistente, disse o assassino em voz baixa e ameaçadora. Muito bem, quer respostas? Você as terá. Mas a que preço? Harrison sentiu a adrenalina subir. Cerrou os punhos e protegeu Ethan por trás. Se você tocar naquele garoto, eu juro que vai se arrepender. O assassino esboçou um sorriso cruel. Corajoso, mas ingênuo. Acha que pode impedir o que já está em andamento? O vento lançava papéis e poeira para dentro do armazém, e Harrison sabia que aquele confronto era um ponto de virada. A verdade estava ao alcance, mas cada segundo os aproximava do perigo mortal. Ethan, apesar do medo, permaneceu ao seu lado, pronto para apoiar Harrison, acontecesse o que acontecesse. Nesse silêncio tenso, o confronto que revelaria a primeira pista importante sobre o papel exato do assassino na morte de Emily tinha acabado de começar. O assassino deu um passo à frente, seu olhar gélido fixo em Harrison e Ethan. A atmosfera no armazém era eletrizante, cada respiração parecia suspensa. Instintivamente, Harrison protegeu Ethan por trás, com o coração disparado. Posso explicar tudo, disse o assassino, com uma voz estranhamente calma. Mas você precisa entender que algumas verdades são difíceis de aceitar. Harrison não queria explicações. Onde estava Emily? Quem a matou? Gritou ele, sua fúria finalmente explodindo. O assassino esboçou um sorriso frio. Ela descobriu algo perigoso, algo que você jamais poderia imaginar. Ela se tornou um obstáculo, e alguns obstáculos precisam ser eliminados. Ethan, ofegante, olhou em volta. Você a matou? O assassino não respondeu diretamente. Em vez disso, deixou cair o pequeno caderno que segurava. Harrison correu para pegá-lo. As páginas continham anotações detalhadas sobre os movimentos de Emily, seus compromissos, e o mais importante, um nome, Nathaniel Pierce. Harrison sentiu um choque violento percorrer seu corpo. Nathaniel Pierce, um nome que ele conhecia bem, um homem influente e respeitável, alguém em quem ele confiaria a própria vida. O assassino havia sido seu informante, mas esse nome revelava o envolvimento de um membro poderoso da rede por trás da morte de Emily. Nathaniel Pierce. Harrison murmurou misturando raiva e incredulidade. Ele está por trás de tudo isso. O assassino deu de ombros. Digamos apenas que há forças em ação que você nem sequer imagina. Mas agora que você tem a prova, você está em perigo. Harrison sentiu o sangue ferver. Ele sabia que não podia recuar. Ethan, tremendo, mas corajoso, colocou a mão em seu braço. Temos que fazer isso por Emily. O assassino deu um passo para trás, observando a determinação em seus olhos. Muito bem. Mas lembre-se, algumas verdades destroem tudo em seu caminho. Harrison e Ethan saíram do armazém com o caderno na mão, a tensão palpável ao redor deles. Agora tinham um nome, uma pista crucial que poderia revelar a identidade do verdadeiro assassino. Mas Harrison sabia que cada passo os aproximava de um perigo imenso e que Nathaniel Pierce não ficaria de braços cruzados durante a investigação. O véu começava a se levantar sobre a rede que havia tirado a vida de Emily, e o confronto final se aproximava rapidamente. O nome Nathaniel Pierce ecoava na mente de Harrison como um alerta vermelho. Aquele homem poderoso e respeitado estava por trás da morte de sua filha. Cada momento gasto planejando o confronto parecia interminável, mas Harrison sabia que precisava proceder com cautela. Ethan, ao seu lado, segurava o caderno com firmeza, pronto para enfrentar o que fosse preciso para que a justiça fosse feita. Eles foram até o luxuoso escritório de Nathaniel, o imponente arranha-céu no coração da cidade.
Os guardas na entrada os olharam com desconfiança, mas Harrison, com determinação gélida, simplesmente declarou: preciso falar com Nathaniel Pierce. As palavras carregavam um peso que ninguém podia ignorar. Nathaniel os cumprimentou com um sorriso educado, quase amigável. Senhor Harrison, não esperava vê-lo tão cedo. E este rapaz, quem é ele? Harrison não perdeu tempo. Foi Ethan. Ele viu tudo o que precisava ver. E agora sabemos de tudo. Você ordenou a morte da minha filha. Nathaniel piscou, como se estivesse surpreso com a acusação. Então seu sorriso congelou. Emily. Ela era curiosa e inteligente. Ela se deparou com algo que nunca deveria ter visto. Você acha que foi um crime pessoal? Não, foi para proteger um segredo que teria destruído muito mais vidas. Harrison sentiu sua raiva explodir. Não importa suas desculpas. Você a matou. Ethan, com os punhos cerrados, acrescentou. Você não vai se safar dessa. Nathaniel suspirou e pela primeira vez sua máscara de calma se quebrou. Se você realmente quer a verdade, veja isto. Ele mostrou um dossiê que havia preparado, revelando documentos que comprovavam que Emily havia descoberto uma complexa rede de corrupção envolvendo políticos, corporações e figuras influentes. Ela havia se tornado, sem saber, uma ameaça a poderes muito maiores do que o próprio Nathaniel. Harrison sentiu o coração afundar. Emily não era apenas uma vítima inocente, ela havia caído numa teia muito maior do que eles próprios. Mas ele também sabia que Nathaniel não merecia ficar impune. Você vai pagar pelo que fez. De repente, policiais, alertados por Ethan através de seu telefone antes de entrarem no escritório, invadiram o local. Nathaniel foi preso diante dos olhares incrédulos de seus assistentes. Harrison e Ethan ficaram lado a lado, observando o poderoso homem algemado. Ethan murmurou: fizemos o que tínhamos que fazer. Harrison colocou a mão no ombro dela. Sim, Emily finalmente conseguiu justiça. E graças a você descobrimos a verdade. O vento soprava forte pela cidade quando eles saíram do arranha-céu. A chuva de alguns dias atrás havia dado lugar a um céu limpo. Harrison sabia que o caminho para a recuperação seria longo, mas, pela primeira vez desde a morte de Emily, sentiu um pouco de paz. Ethan, o garoto corajoso que havia começado tudo, sorriu timidamente. Eles enfrentaram perigos, descobriram a verdade e garantiram justiça para Emily. Mas ambos sabiam que em um mundo onde o poder e a corrupção se escondem atrás de máscaras, sua vigilância jamais poderia vacilar. A busca havia terminado. A justiça fora feita. E a memória de Emily permaneceria gravada não apenas na dor, mas também na coragem daqueles que se recusaram a permanecer em silêncio.